Aleluia. Bom, à noite teremos a última parte da nossa festa dos tabernáculos, né? E que você não perca, eu creio que será a cereja do bolo para completar o que Deus começou nas nossas vidas desde sexta-feira. Será maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Amém? No nome de Jesus. Então vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. Eu queria dizer o seguinte, que Pentecostes significa 50 dias. Essa festa de Pentecostes comemorada 50 dias depois da Páscoa, né? Antes o nome dela não era assim, era festa da semana, ou então Shavuot, eu não sei falar em Shavuot. Fala aí, pastor Murilo. Shavuot, né? E eu queria abrir aqui para a gente, em Êxodo 23:16, rapidamente. Tá? 23:16. Que diz assim: guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho que houver semeado no campo. Vamos ler o 15. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, também ninguém apareça de mãos vazias perante mim. E guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho, que houver semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes ao ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Amém? Senhor Jesus, em teu nome, vem falar conosco, Senhor. Vem aqui realmente trazer uma palavra nova, Jesus. Um novo significado ao nosso coração. Que possamos estar na tua presença, Senhor, sendo renovados nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Amém. É uma coisa interessante isso. Quando hoje aqui o Wagner ele leu aquele trecho da mulher samaritana, né, em João capítulo 4, que ela perguntou ali aonde que devemos adorar. E o Senhor Jesus, ele falou, né, que nós chegaríamos a entender que não importa o lugar, importa que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Quer dizer, aquele povo, ele foi instado pelo Senhor a se reunir 3 vezes, para fazer 3 grandes festas, para poder agradecer pela vida, né? A Páscoa ali, agradecer pela saída do Egito, pela libertação. E todas as festas a gente tem que fazer uma analogia com Cristo, porque agora estamos vivendo a nova aliança. Então, na Páscoa, a gente comemora a ressurreição de Cristo, mas, sobretudo, a gente comemora que Jesus morreu por nós, para nos salvar, e Ele venceu a morte. Esse é o significado para nós. E quando Ele fala sobre Pentecostes, que ali era a festa das semanas, né? Ele falava dos primeiros frutos, que eram os grãos de trigo e os grãos de cevada. E uma coisa interessante, que alguns séculos antes, uns 2 séculos antes de Jesus, os judeus, eles começaram a dar uma ênfase dessa festa das semanas, como um agradecimento a Deus pela palavra de Deus, pelos mandamentos, pela palavra que foi entregue no Sinai. Eu queria que a gente abrisse aqui, que coisa linda, para a gente ver em Êxodo 19. Olha que coisa interessante.
Diz assim, no verso, deixa eu ver, não vou ler tudo não, Êxodo 19, já aqui no finalzinho, verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, o que aconteceu? Moisés subiu o Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas da lei. Então diz assim: houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se de pé no monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Amém? Em Deuteronômio 16, de 9 a 12. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um segundinho aqui para eu não me perder. Espera aí. O que eu quero enfatizar é que, coisa interessante, quando a gente vê o dia de Pentecostes, lá em Atos, todo aquele mover, né, o vento impetuoso, e como lá Moisés, lá no monte Sinai, o monte com trovões, com relâmpagos, aquela espessa nuvem no monte, a trombeta, um forte clangor de trombeta, todo o povo estremeceu, e ali o Senhor, Ele entregou, né? Logo a gente vê aqui em Deuteronômio 20, quando o Senhor entrega os 10 mandamentos, essa palavra maravilhosa, que o mandamento principal, o primeiro, é: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, só a Ele darás culto. O Senhor Deus, Ele tem que estar no nosso coração, acima de todas as coisas. Ele tem que estar entronizado, Ele tem que estar adorado. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória. Realmente, aqui no capítulo 19, a partir do verso 4, o Senhor diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aqui foi imediatamente antes dele subir e dele ter aquela experiência, dele receber as tábuas. Então o Senhor já falava: se tu guardares a minha palavra, se tu fores reto diante de mim. E ele recebeu aquela palavra, e a gente sabe em que vários momentos o povo ficava firme na presença de Deus, e depois parece que se esquecia. Daqui a pouco o povo estava adorando outros deuses, estava esfriando seu coração, e é muito triste. E é interessante que quando a gente vê, né, vieram os juízes, o povo foi, Josué entrou ali na terra prometida, e vieram juízes, e quando o povo se aproximava de Deus, havia bênção. Quando o povo se distanciava, então vinham momentos difíceis, dificuldades, mas o povo era advertido: se tu fores fiel, eu serei fiel.
E é uma coisa interessante, depois vieram os reis, e a gente sabe a mesma coisa, os reis que eram fiéis, eles viviam anos de bênção, e os reis que eram infiéis, aí vinha aquela dificuldade. Então tem aqui, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, é um texto que os estudiosos, eles tomam, também fazendo referência à retomada da aliança, ao renovo da aliança, ali do povo de Deus com Deus, né? Quer dizer, quem nos dá aliança sempre é o mais poderoso. Deus é que estendeu a aliança para nós é que muitas vezes distanciamos. E ali, Asa teve uma experiência com Deus interessante. E o que aconteceu com ele aqui no capítulo 15? Tá? Ele recebeu uma palavra do profeta, no versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Esse foi o encontro de Asa e lhe disse: o Senhor está convosco, no verso 2, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Queridos, eu quero dizer isso aqui para nós hoje. Se formos fiéis ao Senhor, o Senhor estará conosco. Mas se nós o deixarmos, não tem como. Nós ficamos descobertos. Precisamos estar na presença de Deus, precisamos ser fiéis ao Senhor. E ele fala, Israel, no verso 3, esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Quando nós buscamos ao Senhor, nós o achamos. É sempre assim, se você buscar. Agora, se nós buscarmos todo dia, nós o acharemos todo dia. O que é melhor, né, mulher? Não é melhor buscar todo dia? Amém? E ele continua, naqueles tempos não havia paz, no verso 5. Nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém, no 3º mês do 15º ano do reinado. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 700.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus dos seus pais de todo o coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor. Bom, ao Senhor Deus morresse tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher. Queridos, ali houve uma renovação do altar. E é interessante que muitos estudiosos eles usam esse versículo 10 aqui. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano, justamente no período em que se comemorava Pentecostes. Né? Quer dizer, não é coincidência, é um propósito de Deus. Quando se comemorava Pentecostes, eles ali foi o dia em que Asa fez essa solenidade, reuniu todos aqueles, e eles tinham derrubado todos os altares, tudo que desagrada ao Senhor, e eles se aliançaram para estar buscando a presença de Deus. Então,
quando a gente pensa em Pentecostes, a gente pensa nisso, a gente pensa no nosso altar, o altar aqui dos nossos corações, estarem renovados na presença de Deus. Queridos, como é fácil a gente se distanciar e a gente ter deslize. Ai de nós não podemos, nós temos que ter misericórdia de todos. Nós não podemos ter o dedo em riste, nós não podemos condenar ninguém. Nós precisamos ter um coração na presença de Deus, um coração que se julga a si mesmo e que não condena ninguém, um coração que vai estar preparado para receber do Espírito Santo, receber desse poder de Deus para a gente poder pregar com santidade. Porque quem nos santifica é o Senhor. Mas tem um primeiro passo que é dado por nós, é quando a gente derruba os altares que estão levantados para outros deuses. É quando a gente despoja da vida da gente outros interesses que não os interesses do Senhor. Será que você, nesta manhã, você pode apresentar a sua vida a Deus? E você pode dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que eu estou fazendo da minha vida, Senhor? Porque eu te conheci. Eu abri meu coração para ti, tu entraste, tu me redimiste, tu me lavaste, tu me salvaste. Mas será que eu estou mantendo o meu coração na sintonia contigo? Porque isso tem que ser diariamente, queridos. Porque se não for, a gente não aguenta, porque nós somos de carne. Mas naquele dia, Asa, ele conclamou todos aqueles povos, né, todos. E eles fizeram uma aliança ali. E eles buscaram o Senhor. E era Pentecostes, foi em Jerusalém. Né? É algo espiritual. Jerusalém espiritual. Hoje, não se trata da gente ir para Jerusalém, para a gente celebrar. Se trata, como Jesus disse ali para a mulher samaritana, que adoremos aqui no nosso coração, mas para a gente adorar de verdade, para esse altar estar ali, a gente precisa estar na presença de Deus e tudo aquilo que não é do Senhor precisa ser tirado, precisa ser limpo. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu queria que a gente fosse até João, capítulo 20. Coisa interessante, porque Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos, e ele fala do dia de Pentecostes. E João, ele não fala do dia de Pentecostes, mas ele fala no capítulo, assim, no livro todo, do Espírito Santo. E ele fala da importância de Jesus subir para que o Espírito Santo fosse derramado sobre nós. A palavra de Deus nos conta que quando Jesus foi batizado por João Batista disse que ele não era digno de batizar Jesus. Não é? E ali a gente vê, ele diz, eu vos batizarei o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Mas é necessário que eu seja batizado aqui para que se cumpra a palavra de Deus. Aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Jesus quer nos batizar a todos. E é tão lindo aqui em João capítulo 20, a partir do verso 21, que Jesus aparece aos discípulos. Eles estavam ali reunidos com medo dos judeus, e Jesus entrou, e a primeira coisa que ele disse, ali no verso 19, foi: paz seja convosco. Então, ele lhes mostrou, no verso 20, João capítulo 20, verso 20. Então, ele lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor.
E disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Eu quero dizer para vocês aqui, como Jesus naquele dia: paz seja convosco. Paz seja convosco. Você pode falar isso? Fale para o seu irmão: paz seja convosco. Paz seja convosco. E eu lembrei agora que Jesus, no outro texto, disse assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Paz seja convosco, porque no mundo nós passamos por aflições, mas Jesus venceu o mundo. E quando Jesus chegou ali, ele disse: paz seja convosco. Como é importante que essa paz seja estabelecida na nossa vida. Mas não somos nós que estabelecemos, é o Senhor que estabelece. Mas para ela encontrar lugar na nossa vida, a gente precisa dar esse lugar para ela. A gente precisa entender que essa paz é incondicional. Jesus falou ali: paz seja convosco. E ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Queridos, a nossa grande missão nesse mundo é pregar o Evangelho. O grande chamado da nossa vida é pregar o Evangelho. E Jesus, ele tinha ressuscitado. Os discípulos naqueles dias estavam abatidos. Eles não foram até a cruz. Só João e as mulheres que foram até a cruz. A gente sabe, os discípulos de Emaús, por exemplo, estavam indo embora para Emaús. Estava todo mundo desacreditando. E ali, naquele dia, Jesus apareceu para eles. E ele tomou de novo ali e botou sentido para eles. Que ele estava enviando a cada um deles. Como o Senhor me enviou, assim eu também vos envio. E ele soprou sobre eles. Aquilo era muito significativo. Ele soprou sobre eles. Aleluia, né? Quando a gente vai lá para Atos capítulo 1, na ascensão de Jesus, a partir do verso 7, o Senhor diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Queridos, a gente ouve falar tanta coisa, tantos rumores de guerra. A gente tem visto catástrofes ambientais, catástrofes ao redor do nosso mundo. Temos visto o amor se esfriando. Nós temos visto tantos sinais do final dos tempos. E todo mundo diz: Jesus está às portas. Já está chegando o final dos tempos. Mas tem algo muito importante que ainda não se cumpriu. E que nós precisamos ajudar a cumprir. Vamos ver lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, primeiro. Eita, não precisa pegar não, gente. Apocalipse capítulo 5, verso 9, que diz assim:
Digno és de tomar o livro, né, Jesus, digno é de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Amém? Vamos ler juntos isso aí? Digno és de tomar o livro, verso 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Amém? Vamos lá. Até o 9 só. Isso, e reinarão sobre a terra. E o capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém? Queridos, lá no céu terá que haver pessoas de todas as nações, de todos os povos, como diz aqui. Ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Quando a gente visita o Museu da Bíblia, lá em Washington, D.C., você fica impressionado, porque tem muitas e muitas nações que ainda não têm um capítulo da Bíblia traduzido para a língua deles. A gente fica assim feliz de ver o mover de Deus e ver a quantidade de pessoas e ver a internet, como a internet está alcançando, mas ainda existe gente que não foi alcançada, povos que não foram alcançados. Então, a gente está vendo o cumprimento de muitas profecias sobre o final dos tempos, mas ainda não houve o cumprimento de todas as nações haver povos convertidos ao Senhor. E nós fomos chamados para isso. Jesus viveu 3 anos ali pregando o Evangelho para os seus discípulos e preparando os seus discípulos para que eles pregassem o Evangelho. E ele disse: permanecei em Jerusalém, para que sejais revestidos de poder, para que vocês possam o quê? Cumprir o que eu determinei. E o Senhor já tinha falado ali em particular com os discípulos ali, as portas fechadas, o Senhor soprou ali sobre eles. Mas o Senhor disse para eles: permaneçam em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então, era festa de Pentecostes e toda Jerusalém estava cheia de gente, de muitos lugares, para comemorar aquela festa. E os discípulos estavam reunidos, nem todos que ouviram estavam lá, 120 estavam reunidos, aqueles que obedeceram, aqueles que vigiaram, né? Muitos obedeceram, ficaram, mas talvez, hoje não, hoje eu vou fazer outras coisas, mas os que estavam reunidos ali, naquele dia, eles tiveram aquela experiência grandiosa, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas o que eu queria falar para vocês é que o Pentecostes, ou a visita do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é uma promessa de Deus. E o Senhor cumpre promessas. E a gente podia fazer uma analogia com
o povo de Deus que estava peregrino no deserto e que eles iam entrar na terra prometida. E a gente sabe que quando eles saíram do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho, e quando eles entraram na terra prometida, eles cruzaram o Rio Jordão. Né? A gente sabe disso. E quando eles cruzaram o Rio Jordão, que é simbólico ali daquilo que impedia, né? Aquilo que estava sendo o obstáculo para poder chegar naquela terra da promessa. Eles ainda iam ter que conquistar muita coisa depois, mas eles tinham que entrar naquela terra. E foi o quê? Eles precisaram pisar nas águas do Jordão. Os sacerdotes pisaram. E aquele rio parou, né? Ele retrocedeu. E eles cruzaram aquele rio. Então, eu queria que você pensasse na sua vida. E tudo isso que eu falei com vocês sobre o altar, como está o seu altar diante de Deus. Se apresente diante de Deus, isso a gente tem que fazer todos os dias, queridos. Nosso altar precisa estar de pé diante do Senhor. Mas isso não é uma acusação para nós. A palavra de Deus diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, naquela época o povo de Deus vivia pela lei. Eles tinham que cumprir a lei. Era algo muito difícil. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Foi nos dado muito. A palavra de Deus, ela é revelada ao nosso coração pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que essa palavra é gravada no nosso coração. Nós temos a palavra, e na medida em que a gente lê a palavra, que a gente busca a palavra, essa palavra vai sendo parte da nossa vida. O Espírito Santo quase que ele traz para nós, naquele momento em que a gente erra, em que a gente tem um deslize, o Espírito Santo fala conosco, Luiziana, não é assim, Luiziana, peraí, tem alguma coisa que não está certa aí, peraí. Aí eu tenho que ouvir o Espírito Santo falando comigo. Esse teu pensamento não foi bom, Luiziana. Essa tua atitude não foi boa. E nessa hora eu tenho que ter sensibilidade de dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou de carne. Eu quero ser santa, Senhor. Me perdoa, Jesus. E se isso é verdadeiro, se isso é sincero, se o teu coração está arrependido, e nós confessamos ao Senhor, o Senhor nos perdoa, e Ele nos capacita a vencer aquela fraqueza, aquele pecado. E é de vitória em vitória, de glória em glória. A gente vai crescendo na presença de Deus. E quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente se sente dependente dEle. Porque a gente vê que essa santidade não depende de nós, a consagração depende de nós, mas a santidade é o Senhor. Não adianta nós sermos legalistas e a gente ter uma série de coisas para a gente obedecer. É mais do que isso, gente. O Senhor não quer um bando de seguidores legalistas e que lá no fundo do coração peca e ninguém vê, mas o Espírito Santo vê. Mas não é para a gente ficar triste, é para a gente se arrepender e a gente mudar. É para a gente seguir e servir ao nosso Deus. É tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, não é verdade? Porque quando era debaixo da lei, se a gente fizesse tudo certinho, fosse, mas era impossível. Mas eles pensavam que eles estavam ali tão retos, tão irrepreensíveis, que eles eram perfeitos. E por isso muitos condenavam os outros. E agora que é mais fácil para nós, porque Jesus já venceu na cruz por nós, e nós temos o Espírito Santo. Mas a exigência é muito maior.
Porque não se trata apenas do que a gente faz aqui fora, da gente ser gentil, da gente ser educado, da gente cumprir as nossas obrigações com os nossos irmãos, da gente cumprir as leis. Se trata das coisas mais íntimas nossas, do nosso pensamento, do nosso coração. É muito mais profundo. Mas quando nós somos sinceros diante de Deus, quando nós somos humildes, né? Jesus disse assim, os discípulos perguntaram, quem mais ama? E o que Jesus disse? Quem mais é perdoado, mais ama. Você tem sido perdoado por Deus? Você talvez me pergunte, pastor, eu tenho que pecar mais para eu ser mais perdoada? Não. Quanto menos você pecar e mais você buscar a Deus, mais você vai ver que você continua pecando. Porque você vai chegando numa intimidade com Deus tão grande, que coisas que você considerava pecado, você reconhece que aquilo não é certo. E aí você se arrepende, o Senhor te perdoa. E quanto mais a gente busca, mais a gente vê que a gente depende do Senhor e mais a gente ama o Senhor. E aí o nosso altar está pronto para esse derramamento do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor quer nos revestir de poder. O Senhor quer nos abençoar. Ali naquele dia, eles tiveram aquela experiência. Vamos ver de novo ali, Atos capítulo 2. Que coisa tremenda. Eita, deixa eu procurar aqui. Diz assim, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e apareceram distribuídos entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aquele povo todo que estava... E eles saíram pelas portas daquele cenáculo, e eles falavam em outras línguas, e o povo todo que estava ali, de várias nações, de vários lugares, com outras línguas, eles ouviam na sua própria língua o Evangelho da salvação, ouviu o engrandecimento ao Senhor Jesus. Que coisa tremenda, queridos. Eles foram capacitados, e depois aqui fala que Pedro pregou. E 3.000 pessoas, primeiramente, ali, aceitaram a Jesus. Que coisa tremenda. No capítulo 2, verso 38, diz assim, Pedro falou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, vosso Deus, chamar. Isso é promessa, queridos, para todos os povos, para todas as nações, para todas as pessoas. Mas o Senhor só vai conseguir levantar essas vidas de todas as nações, de todos os povos, se nós nos dispusermos a ir, se nós nos dispusermos a falar. E começa aqui em Botafogo, começa aqui no Rio de Janeiro, começa no estado do Rio, começa aqui na região sudeste, no Brasil e pelo mundo. O Senhor vai nos levar aonde você for, que Deus te enviar, a trabalho, a passeio, que você saiba que não é um simples passeio, que não é um simples trabalho. O Senhor está te enviando
para ser testemunha do seu amor, para ser embaixador do seu reino. Amém? E Ele quer nos preparar. E quando eu falei aqui do Jordão, que o povo precisou pisar, né? Ali os sacerdotes pisaram ali no Jordão, o Jordão retrocedeu e o povo foi passando a pé seco. Eu queria que vocês, né? O Senhor nos fez sacerdotes, reis e sacerdotes, foi isso que nós lemos aqui. Aquele que está diante de Deus, aquele que tem a sua aliança renovada no Senhor. O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Você, na sua vida, que você saiba que o Senhor te fez sacerdote na presença dEle. Você tem direito de entrar no Santo dos Santos para adorá-lo. Amém? Mas você precisa molhar os seus pés no Jordão. E você precisa passar. Né? Eu sei que muitos aqui já foram batizados com o Espírito Santo, mas o Senhor, nesta manhã, Ele quer nos renovar. E aqueles que ainda não receberam esse revestimento, o Senhor quer dar. Amém? E às vezes fica impedimentos, mesmo os que foram batizados, às vezes a gente tem impedimentos na nossa vida, porque às vezes é um pecado que a gente acostumou. Às vezes é porque pecado, a gente tem preconceito com essa palavra pecado. Mas, às vezes, uma atitude nossa, insistente, persistente, que não é boa, que não é correta, nos impede de uma plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E o Senhor quer que você pise com os pés no Jordão, o Jordão, ou seja, o símbolo daquilo que está te separando dessa plenitude que o Senhor quer dar. Ele quer que você se levante, que você pise ali e que você diga: Senhor, cada um sabe de sua vida. Mas há coisas na nossa vida que às vezes ficam persistentes. E que a gente precisa buscar o Senhor e o Senhor vai nos perdoar. E Ele vai nos dar a vitória sobre essa pendência ou sobre essa dificuldade. Amém? E nós vamos receber a promessa do revestimento de poder, para a gente viver na plenitude. Ah, pronto, agora eu sou santo, né? Recebi a plenitude do Espírito Santo, sou santo, agora eu estou... Não, tem que manter todo dia. Tem que manter todo dia, gente, não é fácil, não. A gente precisa buscar todo dia, a gente tem que manter todo dia, a gente tem que ter humildade. E é por isso que Jesus falou: assim como eu fui enviado, eu vos envio. Isso é para você. O Senhor te envia. Mas primeiro tem que haver a obra aqui em nós. O nosso altar precisa estar reerguido, como Reasa fez ali. A gente tem que reerguer o altar aqui do nosso coração. A gente precisa estar afinado ali com o Senhor, com tudo. Com humildade. Com humildade. Precisamos olhar para os outros e precisamos perdoar. Nós não podemos reter perdão, queridos. Será que tem alguém que você está retendo perdão? Por pior que tenha feito alguma coisa contra você, perdoe, perdoe. Não retenha perdão. Jesus soprou o Espírito Santo ali sobre eles. E o Senhor está aqui nesta manhã, soprando o Espírito sobre nós também. Amém? E nós vamos deixar o Senhor agir. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vou pedir aos pastores que venham aqui na frente.